canal de aulas de direito, especialmente no que diz respeito às atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos dos direitos dos servidores públicos deficientes, do concurso público e a aposentadoria especial para esses servidores. Como prometemos em nossa última atualização, hoje nós estaremos falando um pouco do benefício por incapacidade temporária, sobre a perícia médica previdenciária e as doenças da coluna lombar. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que nos acompanham que façam a sua inscrição, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal. Façam comentários, deixem seu like, enfim. Muito embora você não queira dar continuidade, mas façam sua inscrição e nos ajudem a promover o canal. Ficaria muito agradecido a todos que assim o agissem. Bom, o nosso objetivo é informar sobre as doenças ortopédicas. Estas doenças ortopédicas, elas são consideradas as mais procuradas para a concessão do benefício por incapacidade. Ou seja, o auxílio-doença, auxílio-acidente e até mesmo a aposentadoria por invalidez. Deste modo, como são muitas as doenças ortopédicas, faremos um breve resumo das doenças da coluna lombar, a famosa lombalgia. Haja vista ser esta doença uma das principais doenças ortopédicas que incapacita o segurado. As doenças da coluna lombar são consideradas a que mais afasta o trabalhador das suas funções. De forma que a lombalgia ela é considerada como o motivo principal de ausência no trabalho. Através de pesquisas feitas, se estima que em torno de 60% a 80% da população mundial ela venha a ser acometida pela lombalgia, pelo menos uma vez na vida. Observa-se que também, através de pesquisa, que 2/3 da população 2/3 da população apresentará outras situações da doença e 1/3 vai ficar incapacitado para o trabalho pelo prazo de pelo menos um ano em razão dessa doença. Motivo pelo qual não só preocupa a autarquia previdenciária, como também a própria economia do país. De forma que o profissional, ao ajuizar uma ação junto à justiça, ele deve ter o cuidado de informar em sua petição inicial, de uma forma clara ao juiz, para que este, ao analisar o pedido, compreenda a doença e a sua dimensão dentro de e entendendo ali como uma calamidade pública e de saúde. Não basta apenas focar em jurisprudências, doutrinas, etc. O importante é deixar o julgador seguro no alvo da sua pretensão, né? Se bem observarmos, a dor lombar na coluna é motivo de vários pedidos de afastamento junto à Previdência Social, sendo a causa principal a concessão do auxílio-doença. Não se pode fugir, portanto, da possibilidade de que a lombalgia é motivo também de aposentadoria por invalidez permanente.
Isto vai depende de cada caso, as quais é em determinadas situações em que forem negadas, tá? De forma que é necessário a atuação de um profissional competente para que em tais situações não seja negado o pedido. A referida doença é caracterizada pela dor na região lombar inferior, denominada de lombalgia, dor que irradia para uma ou as duas nádegas, bem como para as pernas. Em sendo um problema recorrente, o paciente ele deve buscar atendimento médico, o que vai simplificar de alguma forma, provar que a doença e, em consequência, se buscar o benefício previdenciário. Em casos mais sérios, é necessário, certo, que haja uma intervenção, médica, atuando na redução, talvez da postura global, de uma anestesia local, cirurgia ou até mesmo de sessões de fisioterapia. De forma que, devido à relevância de cada caso, necessário se faz procurar um especialista para a apuração sobre a progressividade da doença e ou de possíveis doenças mais graves. Como sabemos, existe o Instituto da Readaptação dentro da Previdência Social. Portanto, em caso de se provar que o paciente não consiga ser readaptado para o cargo, necessário se faz verificar e pleitear uma aposentadoria por invalidez. Devemos também lembrar que no caso das lombalgias crônicas, existe mais chances de identificar a causa, uma vez que o problema geralmente surge nos exames de imagem, tais como ressonâncias magnéticas, raio-x, etc. Os exames que vão diagnosticar a doença são o eletroneuromiografia, que é o exame usado para comprovar a suspeita de radioculopatia lombar, ou seja, é o mesmo que a dor, significa dizer que é diagnosticar a dor devido ao aperto dos nervos periféricos ou hérnia de disco. A tomografia computadorizada, que vai possibilitar a visualização das estruturas da coluna vertebral, que não são possíveis de serem identificadas através da radiografia tradicional. Por exemplo, vai identificar tumores, estenose espinhal, rupturas de discos, etc. A ressonância magnética, que é usada para identificar, ou usada para identificação, né, de doenças em tecidos mole, como músculo, gorduras, nervos, etc. O raio-x da coluna, que vai possibilitar a identificação das lesões nas vértebras, ossos quebrados ou ainda a presença de câncer. As principais causas da doença da coluna lombar, ela possui relação com fatores de risco,
tanto de natureza ocupacional como não ocupacional. Quanto aos fatores de riscos não ocupacionais, podemos dizer que, direta ou indiretamente, um dos fatores mais recorrentes é a obesidade. Posto que a pessoa obesa, ela padece de um processo inflamatório crônico, ocasionado pelo excesso de consumo de açúcares e carboidratos, que vão ocasionar uma inflamação sistemática. Haja vista o sobrepeso da pessoa, aquele sobrepeso mecânico da coluna lombar, de forma que o indivíduo obeso que não pratica exercício ou trabalha para fortalecer os músculos, a coluna lombar deste indivíduo tende a ficar sobrecarregada. Também podemos dizer que citar o tabagismo como uma outra causa de risco, especialmente nos pacientes mais novos. As substâncias presentes dentro de um cigarro, desculpem, ocasionam um processo que causa inflamação e que torna mais difícil a cicatrização do corpo. Além de que, quando a pessoa é fumante, a capacidade de regeneração é diminuída consideravelmente. Quanto aos fatores de riscos ocupacionais, aqueles em que tem um nexo causal com o trabalho, a lombalgia pode ocorrer em 3 formas. As formas dizem respeito, essas formas, elas dizem respeito às que têm ligação direta com o trabalho, né? Como no caso de acidentes de trabalho, aquelas para os quais, e pelo nexo causal, não são aliadas a doenças já pré-existentes, ou seja, aqueles em que o tipo de trabalho é exercício aliado à pré-existência da doença, em que, aliado aos riscos relacionados ao ambiente laboral, eles podem ocasionar lombalgia. Podemos elencar também as posturas erradas em razão do ambiente de trabalho, os serviços relacionados com sobrecarga de peso e além das jornadas de trabalho sem interrupções. Vamos ficar por aqui. Já demanda 13 minutos de conversação. Esperamos ter contribuído com todos vocês